Fala, Vete! Aqui é o Thiago da Unirádio, tamo junto para mais uma live e nessa live eu vou falar sobre mielografia. Pô, Thiago, mielografia não está ultrapassado? Bom, se você tem tomorressonância, talvez você não faça mielografia mais, né? Mas tem muita gente que depende desse tipo de exame aí, então a gente vai falar sobre isso. Boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão? Dr. Hélio Baguete, Guilherme, como é que tá? Então o Leandrão entrou aqui, um abraço para vocês. Vou tentar acenar aqui para a galera. Aê! Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Valeu, doutor Hélio. Tamo junto, Filipão. Beleza, galera? Tamo junto. Mielografia é o papo de hoje, então. Tá? Primeira coisa, né? Por que a gente faz mielografia? Né? Quais são as indicações aí da mielografia? O que ela pode assim nos ajudar? Né? Primeiro que a mielografia ela vai ser usada principalmente quando as radiografias simples não trouxerem resultado, não trouxerem informações relevantes. Tá? Então, o que é a mielografia? Vamos lá. Mielografia é uma imagem, né, radiográfica que permite delinear a medula vertebral. Tá? É uma técnica de exame contrastado que ela é indicada para descartar, para localizar ou caracterizar doença compressiva ou até lesões intramedulares. Então é isso, para descartar, localizar e caracterizar. Eu sei que a caracterização pela tomo não é assim tão simples. Se você já fez uma mielografia, manda um salve aí para mim. Eu já fiz, fala. Eu já fiz. Bom, eu tinha pavor de mielografia, tá? Porque quando eu comecei a fazer esse exame, era revelação manual. Então a gente fazia a mielografia, agora eu estava sendo orientado por alguns professores ainda, Dr. Flávio, tudo bem? E aí fazer uma mielografia na revelação manual é complicadíssimo. Por quê? O paciente, primeiro de tudo, tem que estar anestesiado. E aí você revela aquela radiografia para ver se a técnica está legal, se o contraste ficou certo, tudo mais. Mas cada revelação demora 5, 10 minutos e aí você vai repetindo. Com a radiologia digital fica mais fácil fazer a mielografia. Hoje a mielografia perdeu bastante espaço porque a tomografia está bem mais acessível, a ressonância magnética está bem mais acessível, então isso aí ajuda, né? Então a mielografia ela vai ser indicada para isso, tá? Para a gente descartar, localizar e caracterizar alguma doença compressiva ou lesões intramedulares. Agora, Thiago, o que é uma doença compressiva da coluna vertebral? É aí que a gente chega no ponto mais importante. Principalmente a doença compressiva mais importante que a gente tem na medicina veterinária de pequenos animais é a discopatia. Mas assim, grande maioria, a discopatia, a hérnia de disco, como gostam de falar, né? E aí, qual que é o problema disso tudo? Porque a hérnia de disco, ela tem uma apresentação clínica que depende da sua neurolocalização. Vocês sabem disso, né? Agora, quem que está aqui comigo, ou que na sua prática, sabe neurolocalizar bem? Sabe fazer uma neurolocalização boa? Porque o problema vem aí. Já começa na radiografia simples, né? Antes de fazer uma mielografia, a gente tem que ter o exame simples, sem dúvida nenhuma. Então a gente já começa com o problema aí. É comum da gente relatar assim de colegas e ouvir de colegas, e já aconteceu comigo também, acredito que já aconteceu com você. Pô, ninguém falou que já fez mielografia aqui, hein? Vocês estão meio quietos, hein? Ninguém fez mielografia. Então é comum a gente ouvir de colegas, eu já peguei requisições de exame assim, falando que, solicito radiografia de coluna, ou solicito radiografia de coluna torácica, lombar e cervical. Sabe, uma mistura assim? Por quê? Porque a neurolocalização... Opa, meus livros estão ali, meu café está ali. Porque a neurolocalização não foi feita adequadamente, né? Então já começa... o Hélio é chique, tem mais de 10 anos que eu não faço. E eu fazem aí um ano que eu não faço mielo. Só fez cadáver na residência, legal.
Ainda faço de vez em quando. O doutor Guilherme, que faz cirurgias ali no oeste de Santa Catarina, às vezes tem que fazer mielo. Então, a mielo ainda é uma boa alternativa. Principalmente, por exemplo, a tomografia quebrou. A gente tem que saber fazer mielo, né? Mas eu entendo que muitas pessoas não fazem mais mielo porque a tomografia está muito mais acessível. E eu, particularmente, se o meu cão precisasse de mielo ou de algum exame, eu iria para tomo. Eu talvez não faria mielo. Mas eu fazia muita mielo quando eu trabalhava no interior de Santa Catarina. Não fazia muita, vai. Não fazia muita, mas fazia. Porque lá não tinha um acesso grande de tomo. A mielo era mais em conta do que a tomografia, né? Então a gente tinha a mielografia ali para resolver nossos problemas. E qual que é o ponto mais importante da mielografia? Primeiro de tudo, pessoal, ela vai ser indicada para descartar, localizar ou caracterizar a doença compressiva. Isso quer dizer o quê? Que uma mielite, né, não vai te ajudar em nada. Tem que ser doença compressiva. Porque a mielo consegue te dizer aonde que está a compressão. Maravilha? Só que para isso tudo, pessoal, a gente precisa de um exame neurológico acurado. E eu acho que o grande problema vem daí. Não tem muitas pessoas, ou a gente não é treinado de uma forma padronizada, de uma forma importante, quanto à neurologia. Por exemplo, na escola que eu estudei, né? Na escola que eu estudei, a gente nem ouviu falar de neuro na graduação. E eu me formei há 10 anos. E isso foi melhorando com o tempo, tudo bem. Mas é comum, eu sei sem nenhuma base, de neurolocalização de lesões. E eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, também saíram com essa deficiência. E muitas pessoas, assim como eu, também saem hoje em dia com essa deficiência de neurolocalizar. E aí que acontece essas requisições que não vêm com uma solicitação coerente. Por exemplo, raio-x de coluna cervical e lombar. A clínica é diferente. Pode acontecer de ele ter alterações nas duas, tudo bem. Mas é uma... Como eu posso falar? Uma exceção. Então é muito mais comum da gente ter na medicina veterinária as doenças compressivas caracterizadas pelas discopatias, mas neoplasias, fraturas podem causar isso também. Outras causas também, né? Sei lá, granulomas, um schwannoma também pode causar isso, né? E a neurolocalização é deficiente. E pasmem, tá? Pasmem. Eu já vi paciente sendo encaminhado para mielografia sem ter tido um exame neurológico antes. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Aí a gente tenta conversar, né, com quem solicitou o exame, fala, tá, mas qual que é a clínica do paciente? Parou de andar. Parou de andar. Então já aconteceu de eu me negar a fazer uma mielo. Já aconteceu de eu me negar, olha, esse paciente, primeiro de tudo, tem que ser feito um exame neurológico, né? E um exame neurológico completo por alguém capacitado, tá? Aqui me fizeram uma pergunta assim, ó, qual a necessidade ou o caso que se faz mielotomo? Regina, são poucos casos, isso varia de escola para escola, tem gente que gosta muito da mielotomo e tem gente que não gosta da mielotomo. A parte de tomo que eu aprendi com um excelente doutor que eu adoro, o Mauro Caldas, né? Eles quase não usam mielotomo. A mielotomo você vai utilizar quando ficar dúvidas em algumas lesões, né? Algumas hérnias de disco mole podem não dar uma diferença muito grande de atenuação, e aí talvez a mielotomo traga mais informações. Então o pessoal gosta, que eu vejo, assim, de não fazer mielotomo, mas fazer o contraste endovenoso, tá? Mas a mielotomo foge um pouquinho do tópico que a gente veio falar aqui da mielografia. Então as indicações é caracterizar e determinar, localizar as lesões compressivas, beleza? Falamos em Mauro Caldas, CRV, imagem entrou na live, sejam bem-vindos. Principais contraindicações. Né? Quais são as contraindicações? Cistos, como o Hélio Baguete falou também, são muito úteis na mielotomo. Na mielografia, quais são as principais contraindicações? Tá? Casos que a gente suspeita de meningite, de mielite. Então, por exemplo, um cão que tem um sinal neurológico, né,
e a gente suspeita de sinomose, esse paciente ele não pode ser submetido à mielografia. E outra contraindicação que a gente vê muito nos livros, e não é só na mielografia, mas para qualquer exame contrastado que a gente vai injetar o contraste no paciente, né, com os contrastes iodados, são a alergia ao contraste. Então, seria interessante, sempre que você realizar um exame contrastado, ter, né, ao seu auxílio, ao seu dispor, medicações que evitem ou que possam minimizar os efeitos colaterais de uma reação anafilática, né? Então isso aí tem que tomar cuidado, porque como que você vai saber se esse paciente tem alergia ao contraste? Você não tem como saber, né? Na maioria dos casos não tem como saber. Então, se você vai injetar algum contraste iodado nesse paciente, administrar contraste iodado nesse paciente, você tem que ter à sua disposição medicamentos para evitar algumas reações anafiláticas, beleza? Sacadinha rápida, tem que ter isso. Quais são os efeitos colaterais de uma mielografia? E eu já vi isso acontecer muito, tá? Os efeitos colaterais: aumento das taxas cardíacas e respiratórias, então taquipneia, ataque cardíaco, convulsões, né? E alterações de psiquismo também pode acontecer. O cão começa a vocalizar, começa a latir. Então isso pode acontecer, tomem cuidado, não se assustem, porque isso pode ser transitório, tá? Aumento da pressão intracraniana, Dr. Guilherme, muito bem colocado. Se for uma técnica bem realizada, onde o contraste não reflui, né? Onde o bisel está apontado para caudal, se for uma técnica do espaço subaracnoide, a princípio não é para alterar a PIC. Mas, se o contraste progredir para o sistema ventricular, pode, teoricamente, causar algum aumento, tá? Mas não é comum da gente ver, tá bom? Qual é o contraste que a gente usa? Contraste iodado não iônico. A gente já falou de contraste em algumas lives aqui, né? Então, contraste iodado não iônico. Pode ser o iônico? Menos indicado, porque o não iônico é um pouquinho mais seguro, tá? A diferença estatística é pouca, mas, para evitar complicações, prefiro o não iônico, tá? Qual é a dose que a gente usa para fazer a mielografia? 0,2 a 0,4 ml por quilo de contraste, tá? E existe uma fórmula também que a gente encontra nos livros textos, que é 0,45 ml quilo para toda a coluna e 0,3 ml quilo para estudo regional, tá? Eu uso 0,4, né, pouquinho ali. 0,4 eu uso para a coluna toda e dá certo, costuma dar certo. Também temos que ter cuidado para não ultrapassar um volume máximo de 10 ml por paciente. Não pode ultrapassar esse limite, porque pode causar intoxicação, tá? E aonde que a gente injeta esse contraste? Eu acho que o meu maior medo era disso. Era de como eu fazia essa técnica. Eu não tinha muita manha para pegar ali o local, o espaço subaracnoide, né? E aí um professor me ensinou, né, que é bem superficial. Você inclina a cabeça, existe a técnica lombar, mas eu aprendi, tenho mais facilidade na injeção cisternal, né, pelo forame magno ali. Então, mirar a agulha para o focinho do paciente, deixa ele ventroflexionado, né, para abrir bem essa região. Mira a agulha para o focinho do paciente. Uma mãe, às vezes, é bater no hospital e depois deslocar a agulha caudalmente, você pega ali. Não pode ficar brincando muito com a agulha, tem que ser um tiro certeiro, né? Eu gosto de tentar acertar de primeira, e administrar o contraste devagar, depois de drenar pelo menos metade do volume injetado de líquido cefalorraquidiano, tá bom? Então, o líquido cefalorraquidiano, eu gosto de tirar um volume grande para justamente evitar esse aumento da pressão aí, né, que pode acontecer. Tá? Então a mielografia é essa técnica. Existem algumas dicas também que eu posso dar para a lombar. Eu não tenho tanta facilidade na lombar, mas na lombar a gente tem que posicionar entre L5 e L6 nos côndoros distróficos, em grande porte L4 L5, e posicionar a agulha no aspecto lateral do processo espinhoso mais caudal, né, entre esses espaços aí. Quando bater na lâmina, retirar alguns milímetros e mover caudal enquanto muda a orientação crânio-ventral. Então tem que fazer um joguinho com a agulha para conseguir pegar
o lombar, que não é tão fácil, tá bom? E algumas complicações, né, que a gente pode ter na mielografia, pode vir até o óbito, né? Eu já vi alguns pacientes, não foram poucos, que vieram a óbito, né, por conta da mielografia. Por isso que eu falo, se um dia um cão meu precisasse de mielo, eu provavelmente não faria mielo, eu faria a tomo. Né? Eu digo, se algum cão meu precisasse de algum exame avançado, eu faria a tomo. E lógico, talvez a ressonância, né? Investiria um pouquinho mais, porque traz muito mais informações. A mielo, ela te diz o local de compressão, mas muitas vezes não te diz o que está comprimindo. Pode ser um disco, que é o mais comum? Pode. Mas pode ter outras coisas ali que estão comprimindo e você não vai conseguir ver muito claro pela mielo, só depois na cirurgia, né? Então, com relação a algumas sacadas de interpretação da mielo, existem as intumescências cervical e lombar, que é um alargamento da medula espinhal, isso aí não pode confundir com algum processo intramedular, né? Cães e gatos pequenos possuem medula mais larga do que o canal vertebral em relação às raças maiores, tá? Existem alguns padrões de interpretação da mielografia que se baseiam de como a medula se apresenta na mielo. Então, existe o padrão extradural, existe o padrão intramedular e existe o padrão intradural. É importante reconhecer esses padrões, porque se você sabe reconhecer o padrão, você... Então, quais são os diferenciais para uma lesão extradural, né? Ou seja, fora da dura? Discopatia, neoplasia vertebral ou epidural, hemorragia, hematoma, fratura vertebral, anomalias espinhais, ligamento espinhal hipertrofiado, artrose de processo articular, empiema epidural. Basicamente esses, tá? Vamos para os diagnósticos diferenciais para lesões intramedulares, que são os mais raros. Tumores da medula espinhal, glioma, linfoma, metástase, edema, hemorragia, inflamação, né, como uma meningoencefalite granulomatosa, e alguns outros diferenciais menos comuns. Eu já peguei um linfoma lindo, que eu mostro para os nossos alunos do RVO, que apareceu, né, para a gente. E quais são os diagnósticos diferenciais para lesões intradurais extramedulares? Meningioma, tumor de bainha, que é o schwannoma, e algumas outras compressões estranhas, algumas hérnias de disco um pouco atípicas podem também dar esse padrão. Tá? Então, existem alguns erros na técnica, né, que são o extravasamento epidural, injeção subdural, canalograma, que tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai fazer esse tipo de técnica para não errar e prejudicar a nossa avaliação. Agora, uma coisa da mielografia, é um exame extremamente desafiador, você tem que estar super bem para fazer esse exame, você tem que ter um apoio de equipe, o paciente tem que estar anestesiado, você tem que ser rápido para não ficar prolongando a anestesia do paciente, né? Tem que ter um carinho imenso com o paciente, não ficar traumatizando muito essa região ou onde você vai injetar o contraste. Tome cuidado, né, para não piorar, né, a clínica do paciente, que pode acontecer, né? Tenha um carinho. E eu já fiz mielografias em alguns pacientes inusitados. Inclusive, eu vou mostrar uma foto aqui de uma mielografia de um leão, né? Eu vou mostrar a foto para vocês aqui, ó. Não repara na bagunça, tá aqui, ó. Essa é uma mielografia de um leão que a gente fez quando eu fazia mestrado, eu acho que eu estava no mestrado, lá em Botucatu. E aqui, gente, ó, esse aqui é o meu cofrinho, né? Então eu tô ali ao lado da Débora, olha, querida Débora, Zumira, o Marcão estava aqui ajudando a gente. E aqui é a mielo de um leão que a gente fez. Não foi muito conclusiva, ele foi para ressonância magnética depois. Eu tive a chance de fazer uma acupuntura nesse paciente. Depois também aproveitei para fazer acupuntura no leão, né? Porque não é todo dia que a gente faz acupuntura no leão, né? Então, o caminho não é longo demais quando um amigo nos acompanha, né? Obrigado por estar aqui do meu lado, pessoal. E falar para vocês que mielografia é muito desafiador, tomem cuidado. Peçam ajuda se vocês não sabem fazer, aprendam com quem já fez, para não ter o risco de ter alguma complicação, né? E lógico, sempre prefiro exames avançados como a tomografia,
tá bom? Ou ressonância magnética, se tiverem acessíveis. Se a tomo quebrou, você tem que saber fazer uma mielografia. E qual é a maior chance de você aprender a fazer uma mielografia? Aprender com quem já fez, né? No nosso curso da Unirádio, eu tenho uma aula específica só sobre mielo, eu falo bastante sobre isso. Porque eu aprendi sobre mielografia também com um professor que eu adoro muito, que é o Will May, da Pensilvânia, né? Ele deu uma aula pra gente sobre isso, e eu presenciei lá um pouco da rotina dele sobre isso também, foi muito legal. É um exame que eu gosto de fazer, é desafiador, mas eu, quando não sabia fazer, eu odiava ele. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é assim, né? Quando a gente odeia alguma coisa, ou a gente odeia uma pessoa, ou a gente odeia, sei lá, alguma coisa nos incomoda muito, é porque a gente tem que melhorar naquilo. Então, tudo que eu vejo que eu não domino, que eu tenho dificuldade em falar, em ensinar, né, ou conversar sobre aquilo, é algo que eu tenho que melhorar em mim. Então, essa é uma coisa que sempre vai te manter evoluindo, né? Mielografia foi uma das coisas que aconteceu na minha vida que me incomodava muito. Mas depois que eu comecei a treinar e fazer, e as coisas começaram a dar certo, comecei a gostar desse exame, né? Então, faça coisas difíceis até elas se tornar fáceis. E a mielografia para mim era muito difícil. Não sei para vocês. Tá joia, gente? Esse é o assunto da live de hoje. Algumas sacadinhas sobre mielografia. Aproveitem as lives no Instagram, porque elas estão com dias contados. A gente vai lançar outro esquema, outro estilo de live no futuro aí, tá? Vai ter algumas surpresinhas para vocês e espero que vocês gostem mais ainda das futuras lives. Vamos deixar para anunciar isso aí quando estiver mais certo. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado por estarem aqui com a gente. Um abração, tudo de bom. Valeu, Dr. Guilherme, tá nos acompanhando sempre aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu não vi se alguém mais me perguntou alguma coisa, mas se eu não vi alguma pergunta que vocês deixaram aqui, pode mandar no direct que a gente responde com o maior prazer. Tá bom, meus queridos? Um abração para você, Dr. Flávio. Espero que você esteja gostando do nosso curso, feito com muito carinho. Sabadão tamo junto aí no Rio, beleza, Dr. Felipe? É verdade mesmo, tô viajando sábado de manhã pro Rio para dar uma palestra lá, sábado à noite. E hoje trabalhei bastante nessa palestra. Luzi, pô, galera, tamo junto aqui. Pessoal, um abração, tudo de bom. Lembre-se, toda quarta-feira a gente tem live aqui para trocar ideia. A gente vai mudar um pouquinho esse estilo de live, agora que a gente aprendeu a mexer um pouquinho melhor em outras ferramentas. Provavelmente a gente vai sair do Insta e vai para uma outra plataforma que vai ficar bem melhor, que a gente vai poder trocar melhor os slides e por aí vai. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.